entender o que você fazia antes de produzir conteúdo sobre investimentos e como que você descobriu o mundo dos investimentos. Legal, né? Isso daí eu contei uma história esses dias também no podcast. E o que acontece? Eu sempre fui ensinado, né, pelo meu pai, é o quê? Você vai trabalhar numa empresa boa, vai trabalhar tantos anos lá e vai se aposentar. E eu queria ser muito engenheiro civil. Eu queria ser muito engenheiro, então eu comecei a estudar para passar em faculdade de engenharia. E eu vi que dava para passar na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, que era fazer um curso de construção civil. Era um curso de construção civil e desse curso é tecnólogo. Eu fazia 3 anos lá e depois mais 1 ano e pouquinho eu acabava em engenharia. Encurtava a engenharia e era de graça e era do Estado. Ah, legal, hein? Não sabia disso aí, ó. Que é da FATEC, é da Faculdade de Tecnologia de Construção Civil. Fica aqui no centro de São Paulo, fica no metrô Tiradentes. Aí eu fiz a prova uma vez, acho que eu não passei, na segunda vez eu passei. Basicamente foi isso. E eu comecei ali já a trabalhar na área de construção civil sempre. Porque, assim, a partir do momento que você está numa faculdade que é do Estado, é muito fácil você passar em entrevistas, né? E comecei já a trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar um tempo e tal. Em 2014, mais ou menos ali, eu já fazia engenharia, já tinha terminado esse curso e comecei a fazer engenharia civil. E o que aconteceu em 2014 teve aquela a bolha, né, que explodiu de corrupção das construtoras. Uhum. Então, quando uma construtora grande cai, exemplo, uma Odebrecht da vida, várias outras empresas, mais de 100 empresas caem. Cai que eu falo assim, mais de 100 empresas têm que mandar funcionários embora. Porque uma empresa dessa daí tem, sei lá, 300, 400 contratos, que cada contrato desse daí contrata mais 30, 40 empresas. Menores, né? Então Menores, é uma empresa gigantesca ali que caiu, como ela tinha contrato com várias menores ali pra prestar o serviço, acabou afetando tudo, então. Exatamente. Aí o que acontece? Eu fui mandado embora dessa empresa aí. E eu tinha acabado de casar. Eita. E eu puto da vida, né? Falei, caramba, acabei de casar e já tô sendo mandado embora. E eu comecei a conversar com meu pai. Meu pai, ele trabalhava de táxi. Eu falei, pô, pai, legal e tal, né? A gente... não sei o que fazer agora e tal, né? Tá ruim o mercado. A única coisa que eu fui ali é a empresa de construção civil, né? Que eu trabalhei, que eu tenho experiência. Ele falou, você não quer trabalhar comigo meio período? Eu falei, pai, como que esse negócio é? E aí comecei a entender, né? Fiz o curso lá pra trabalhar. Comecei a trabalhar de táxi, olha que interessante. Uhum. Comecei a trabalhar de táxi. E trabalhando de táxi, eu ganhava, sei lá, 4, 5 mil reais na época pra trabalhar numa empresa de construção civil. No táxi, eu trabalhava meio período e ganhava 8 mil reais. Pô, aí, ó. Aí eu falei, nunca mais quero voltar. E ainda Aí faz seu próprio horário, né? Então É. você dividia com o teu pai ali o táxi que ele já tinha, no caso, né? Exatamente, que ele tinha. E aí, como que funcionava essa divisão? Você fazia meio período, ele fazia meio Eu começava a trabalhar umas 4 horas da manhã e 13 horas, 2 horas eu entregava o carro pro meu pai. Meu pai trabalhava da noite, sim, ele fazia isso daí. Aí eu trabalhei um tempo com meu pai ali, depois eu comprei uma licença e também comprei um carro e comecei a trabalhar sozinho, 100% ali comigo. Então aí eu comecei a trabalhar de táxi, assim. E trabalhando de táxi eu vi que existia muito mais do que a área da construção civil. Porque eu via lá pessoas que falavam sobre investimento, pessoas que falavam sobre tecnologia, e tinham funcionários que, sei lá, eu levava pro interior de São Paulo e a empresa pagava 400 reais, 800 reais pra levar e trazer o funcionário. Eu falei, meu, se esse funcionário aí, só pra levar ele, a empresa paga isso, qual que é o valor que ele tem? Ah, então você já tinha um pensamento de segundo nível, né? Você não só olhava, estão pagando o cara aqui, beleza. Pô, Você queria entender o porquê disso, né? E você realmente, pô, no táxi todo dia ali, conversar com diversas pessoas diferentes, foi o que abriu um pouco sua mentalidade. Total, né? Total. Porque quando você estuda só uma área, só vai pra um setor, você só vê aquele setor. E eu achava que o quê? Que o mais importante da minha vida era eu me formar engenheiro, ser gestor de uma empresa grande, ter minha sala, ter a foto da minha filha, da minha família, final de semana sair pra comer alguma coisa. Isso daí pra mim era a qualidade de vida, a excelência, né? A excelência do cara que estudou engenharia civil. E a partir do momento que eu comecei a ver outras realidades, pô... às vezes você é preso só num lugar, quando você chegar na zona sul de São Paulo, você começa a olhar e fala, mano, você fica impressionado, você fala, mano, esse prédio aqui, e esse local, né, você fica meio de boca aberta, assim. Pra quem nunca saiu de São Paulo, saiu ali da sua rotina, quando você começa a ver esses lugares, você fica bobo, meu. Você vai pra Alphaville e você fala, meu, olha a grandiosidade de São Paulo, né.
Aí começou a abrir minha mente dessa maneira, né? E tinha um rapaz que eu sempre levava ele se chama Bruno Andrade. Ele é gestor, ele é diretor de uma empresa hoje. E eu conversando com ele ali, eu sempre levava ele, sempre assim pro aeroporto e tal. Ele sabia que eu não falhava, então eu sempre acabava levando ele. E ele falou uma vez assim pra mim, eu conversando com ele, eu falei, ô Bruno, qual foi o curso mais importante que você fez? Porque assim, ele era um cara que ele pegava as férias dele, ele ia pra Nova York fazer um curso, ele ia pra outros lugares fazer o curso, e ele sempre falava comigo, né? Ah, tô indo fazer um curso, tô indo fazer isso, aquilo. Eu falei, qual que foi o curso mais importante que você fez na sua vida? Aí ele parou, pensou assim, ele falou assim, Luan, o curso mais importante que eu fiz na minha vida foi o inglês. Aí eu falei, nossa, inglês é tão simples, né? Todo mundo pode fazer inglês. Eu falei, por que o inglês? Ele falou, porque se fosse o inglês, eu não estaria nessa vaga que eu estou hoje. Tem muitas pessoas que são qualificadas como eu, mas que possuem inglês são poucas. Uhum. Aí já me deu já abriu minha cabeça sobre escassez. Aí eu falei, nossa, eu tenho que fazer uma coisa que eu sou escasso, né? E no táxi eu não sou escasso. Tem várias pessoas que dirigem táxi. Qualquer pessoa. Sim. Aí começou a ter o Uber também nessa época e tal. E a treta? Teve treta aí? Você ficou puto com os Uber? Não, eu ficava puto, porque o taxista ganhava bem. Aí chegou o Uber, o taxista começou a ganhar mal. Porque acabou as corridas, né? E a barreira de entrada pra ter um carro dirigindo na rua ali diminuiu. Então, antigamente tem que ter a licença ali, tem que ter o carro específico. Pra você ter uma licença, só pra você ter uma ideia, pra você ter uma licença era mais de 100 mil reais. Uhum. Assim, que você comprava ainda no mercado que não é legalizado você comprar. Entendi. É que a galera que já tem e tá revendendo, né? Exatamente, porque não pode mais ter. Se você tiver uma licença, você não pode mais transferir. Mas de tempos em tempos, aí o órgão regulador, ele abre uma... Ele faz uma porta de abertura e o pessoal consegue transferir, né? Mas pra você comprar, era mais de 100 mil reais. Uhum. E esse daí foi o que eu paguei, mais 100 mil reais pra ter uma licença de táxi, né? E então, aí, nossa, todo mundo ficou... Eu fiquei puto na época, né? Depois eu parei pra pensar, falei, mas eu que tô errado, não é o sistema que tá certo, né? Porque realmente, pra quem... O Uber, ele veio pra facilitar muito, né? A vida de várias pessoas, né? É que realmente, né, quando você tem uma barreira de entrada muito grande pra começar, por exemplo, no táxi, tem que pagar 100 mil reais, tem que ter o carro específico ali pra começar, e normalmente as pessoas que são taxistas trabalham em tempo integral, aí vem o Uber ali, qualquer pessoa se cadastra, rapidinho começa a fazer, então pro consumidor é muito bom, mas pra quem já estava no mercado acaba sendo pior, né, porque aumenta a concorrência. Exatamente, aumenta muito a concorrência, mas também tem outro lado, né? Tem um monte de táxi que atendia bem, tem vários que atendia muito mal, meu. Então, né? Então, realmente o pessoal começou a migrar e hoje é só tecnologia. Mas naquela época eu já atendia só por aplicativos. Olha que interessante, eu tinha dois aplicativos que eu atendia muito, o 99 e o Easy Taxi. Esses dois aí eu atendia bastante. Entendi. Você já usava então já aplicativo? Já usava o aplicativo e era muito bom. Você não ficava só lá no ponto de táxi esperando ali, que quando eu falo de táxi eu vejo uns caras mais velhinhos assim. Tiozinho lá sentado. Tiozinho da cerveja ali, sentado ali esperando. Com os botões abertos, né? Aí tinha ponto de táxi que tinha uma TVzinha, o cara tava vendo jogo ali. Eu vejo o Maurício Meirelles que já falou que se você quer voltar pro Brasil da década de 70 com um cara super preconceituoso, você vai com um taxista mais velho. Mas naquela época eu já atendia já com o aplicativo, né? Muito legal. Mas vamos voltar lá. Qual que era a pergunta mesmo? Do investimento aí, como que você começou? Como que eu comecei, né? Aí em 2000... Aí depois eu voltei para a área de construção civil, eu saí do táxi, eu voltei para a área de construção civil e eu comecei a estudar muito sobre investimentos. Isso daí já em 2017, por aí. Acabei estudando muito sobre investimentos ali e tal. E nessa época aí, eu investia pouco, mas eu investia mais em renda fixa e tal ali, porque eu não tinha muito conhecimento. Eu comecei a ter bastante conhecimento. Em 2018, meu pai veio falecer. Ele faleceu numa sexta-feira. Na segunda-feira me ligaram, sábado foi o enterro, segunda-feira me ligaram do INSS. E falaram assim, você é o filho do Sr. Cláudio e tal? Eu falei, sou e tal. Não, que aqui é do INSS, eu quero saber se tem mais algum filho menor de 21 anos. Aí eu parei e falei, não, eu sou o filho mais novo e tal. Na época eu tinha 28 anos, eu falei, tenho 28 anos. Aí eu falei, não, tá bom então, beleza e tal. Aí eu falei, não, mas assim,
Eu sempre via meu pai pagando desde de novinho, pagando um boletinho amarelo, laranja, que era do INSS. Era um boletinho mesmo que o autônomo, né? Porque meu pai sempre foi autônomo. Ele tinha mercadinho e depois ele teve táxi. E eu via todo mês ele pagando aquele boletinho lá. E no final, faltava, sei lá, 1 ano e pouco pra ele se aposentar. Que faltava, né? Ele falou, pô, Luan, ó que legal, já tá faltando só 1 ano, então eu já consigo me aposentar. Aí eu falei, pai... Falei, pai não, né? Eu peguei e falei pra mulher, mas ele não tem direito nenhum? Ela falou, não, e tal. Aí desligou, né? Ficou naquilo. Aí eu parei pra pensar, eu falei, caramba, meu pai contribuiu a vida inteira dele pro INSS e no final ele não teve nada. Ele não teve um patrimônio. Não tinha, realmente, né? Que ele tava lá todo mês pagando a vida inteira. Quando ele tivesse a idade ali, ele ia se aposentar e ia receber. Mas ele não tinha nenhum patrimônio, não tinha nada, porque a aposentadoria ali, o que ele tava contribuindo, era pra pagar quem já tava aposentado, Quem já tava aposentado, exatamente, né? E naquilo dali me explodiu minha cabeça. Falei, caramba, meu. Que sacanagem, né? Isso daí. Aí eu comecei a estudar mais ainda. Eu vi que realmente o INSS você paga hoje. Quem tá pagando hoje é pra quem já tá aposentado. Você, quando quiser se aposentar, você não vai conseguir se aposentar. Porque eles vão inventar mais umas regras e vai fazer uma coisa, é uma conta que não fecha, né? A tendência, né? O que acontece é que a pirâmide etária do Brasil, às vezes na época do teu pai, tinha muita gente nascendo ainda e a expectativa de vida era menor, baixa. era baixa. Aí o que tá acontecendo hoje, né? Por exemplo, a nossa avó tem, sei lá, 7, 8 irmãos. Aham. Hoje em dia a galera que tem filho tem 1, 2 no máximo, muita gente nem quer ter filho mais, só tem cachorro ali e já era, né? Então aí você pensa o seguinte, beleza, a galera antigamente tinha muita gente nascendo pra trabalhar e pagar a aposentadoria de quem já tá velho. E que o povo não vivia tanto E tempo. não vivia tanto tempo, então dava, sei lá, 60, 70 anos ali, a galera não passava muito disso. Sim. Hoje em dia a tecnologia avançou aí, a medicina também, então a galera vive 80, 90, chega a 100 anos ali, e cada dia que passa tem menos pessoas ali que estão nascendo pra pagar essa aposentadoria da galera que vai viver mais. Então, as regras vão mudar, já estão mudando agora, né? Antigamente, sei lá, era pra se aposentar em uma data, hoje em dia já aumentou. O quanto nossa vai receber madrinha. já diminuiu. Nossa madrinha se aposentou na faixa dos 40, antes dos 50 anos, né? Então... Nossa, nova demais, né? Então. Porque antes Ela era vai muito... dar trabalho, ela é o terror do INSS. Tá aposentado aos 40, vai viver até uns 100 ali, se Deus quiser, vai ficar 60 anos recebendo ali. Exato. Então, realmente, né? Não tem como a conta fechar e as pessoas têm que entender isso desde cedo, né? Não Então, o tem. caso do teu pai contribuiu a vida inteira, acabou, infelizmente, falecendo antes de conseguir se aposentar e você, a família toda, não ganhou nada. Não ganhou nada, exatamente. E nesse momento eu olhei e falei, as pessoas devem se aposentar por conta própria. Não deve depender de jeito nenhum do INSS. Porque pelas contas que eu fiz, o meu pai já estaria aposentado 1000 anos. Mas como ele dependeu do governo, ele foi ensinado isso, né? Não é errado as pessoas também ali pegar porque praticamente é obrigado quem trabalha CLT, né? Aham. Mas quem consegue um dinheirinho extra, a pessoa tem que fazer a sua reserva de emergência, tem que se aposentar, porque esse daí é o caminho, né? É o caminho. E a partir desse momento eu comecei a estudar muito sobre investimento. Falei, não, tá errado. As pessoas devem se aposentar por conta própria. Aí eu comecei a estudar ações, comecei a estudar fundos imobiliários. E naquela época, 2018 ali, finalzinho de 2018, início de 2019, eu conversava com os amigos meus, eu chegava e falava assim, ô Matheus, você tá usando o que? Havaianas? Quanto você pagou nessas Havaianas aí? Eu paguei 25. 25. Sabia que com R$25 você consegue ser sócio, ser dono da Havaianas? Consigo ser dono, mas como Consegue assim ser dono? Você consegue comprar um pequeno pedaço da empresa, ser um pequeno acionista e receber proventos por conta disso. Aí a pessoa já pergunta, proventos? Como assim? Parte dos lucros da empresa. E isso daí as pessoas começaram a falar assim, não, é mentira. Como? Por onde eu invisto, né? Quando eu falo isso, parte muito curiosidade das pessoas, né? Como que eu posso fazer isso? Como eu posso ser dono? E tal. Aí eu comecei a montar um Instagram. Aí eu falei, nossa, montei um Instagram lá. E naquela época Naquela época era muito viral. Você colocava um post desse daí que eu falei pra você. Nossa, viralizava bastante. O pessoal compartilhava tudo. Era mais fácil crescer nas redes sociais, né? Então eu comecei ali fazendo esses conteúdos e tal. E eu trabalhava numa empresa de construção civil. Uhum. Aí, uma corretora falou assim, Luan, isso daí em 2019. Luan, você não quer fazer uma parceria comigo aqui? É assim, cada conta que você abrir, você vai ganhar R$50. Aí eu falei, quero sim, né? Ele falou, mas você só tem 3 dias pra fazer isso.
Aí você e a pessoa ganha R$50. Então a pessoa abria conta pelo meu link, um link de afiliado lá, e eu ganhava 50 e a pessoa ganhava 50. É muito bom, né? Aí a pessoa fala assim, mas como que vai surgir esse dinheiro, né? Pra quem não sabe que tá aí do outro lado, tem o custo de aquisição do cliente. Toda empresa tem isso daí. Então pra você se tornar cliente, compensava mais ele pagar R$100 pra mim e pro cliente ficar um tempo ali um tempo na corretora. Sim. É que tem duas métricas muito importantes, né, para qualquer empresa e para quem tá querendo empreender é extremamente interessante saber, né? Que é o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, e também o LTV, né, que é o Lifetime Value. Então, tipo, quando o cara, a corretora pode pagar, de acordo com as contas que ela fez ali, R$100, 50 para você e 50 pro cara que foi pra corretora, porque o tempo que o cara vai ficar na corretora vai compensar muito mais, né? Muito mais, exatamente. Então, por conta disso daí, a corretora fazia esses programas com alguns influencers, né? Aí eu lembro que era tipo assim, aí eu tinha começado até um canal no YouTube, eu fiz um vídeo no YouTube lá, eu postei no Instagram, em 3 dias eu ganhava 6 mil na corretora, na empresa, ganhava 6 mil. Eu fiz quase 2 vezes o meu salário, tipo em 3 dias. Eu falei, nossa, mano, isso daqui é um negócio. Sabe quando você para pra pensar assim, você fala, mano, então eu tenho um valor, né? E pra corretora é bem interessante também, porque eles só vão pagar se eles realmente tiverem o cliente lá. Se não tiver, não vai pagar. Se, por exemplo, vou anunciar no Google Ads, no Facebook, na TV, eles vão gastar dinheiro e não tem garantia de que vai ter cliente. Agora, quando ele paga como uma afiliação dessa forma ali, 50 pra cada um, é certeza que o cliente tá ali, por isso que o cara pagou, por isso que vale tanto a pena pra corretora isso também. Exatamente, já é um público mais qualificado, mais quente, né? Um público que quer investir. Exato. Não é um público que abriu aí na conta, né? E pra eles é igual você falou, né? E ele não vai chegar lá na TV Globo e vai falar assim, eu vou colocar o meu QR Code aqui, se abrir tantas contas eu vou pagar pra você. Exato. TV Globo vai falar, não, eu quero 1 milhão aqui pra você, se abrir ou não, o problema é de você, eu não tenho culpa de nada. Eu vou entregar a mensagem. Então eu olhei e falei, caramba, legal, se eu fiz, sei lá, uns R$10 mil, então pra mim é muito bom. Eu tenho, aí eu peguei e falei, putz, já é um plano B. Aí eu comecei mais a fazer YouTube, mas mesmo sem saber, postando lá no YouTube, postando no Instagram, e fui assim, e fui surgindo na internet, né? Acabei conhecendo bastante pessoas e tal. Aí depois o YouTube, depois quando começou a pandemia, olha que interessante, a minha filha nasceu e o podcast nasceu junto, praticamente. Aí, ó.